los participantes. El día de hoy tenemos invitado al profesor doctor Tiago Nascimento Dobrado. Él es profesor del Departamento de Enfermería, licenciado en Enfermería y PhD en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil. Actualmente realiza proyectos de investigación en el área de epidemiología de las enfermedades infecciosas. Y pues hoy nos quiere presentar su artículo titulado Factores asociados con, con, la, con no completar el tratamiento preventivo de tuberculosis en Brasil. Pues este artículo es del 2023, está pues, publicado con otros colegas de él en la revista International Journal of Tuberculosis and Lung Diseases. Y bueno, el doctor Tiago va a hacer la presentación en portugués, pero le podemos preguntar en español. Entonces, bienvenido Tiago a la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es una alegría tenerte aquí con nosotros y gracias a la ayuda también de Carla Paz, egresada de la maestría en salud pública, quien hizo el contacto. Y Carla está estudiando un doctorado en la Universidad del Espíritu Santo. Entonces, bienvenido, Tiago. Muchas gracias. Lo siento, yo no hablo español, yo estoy estudiando español, pero prometo hablar en español el año que viene en Colombia, en Cali. Eu quero estudar espanhol em Colômbia no próximo ano e prometo falar com vocês em Cali em maio ou junho próximo ano. Bom, pode colocar a apresentação, professor? Bom, eu vou tentar falar devagar, mas se eu estiver falando rápido, podem me interromper e pedir para falar devagar, ok? Bom, o título do artigo que irei apresentar trata-se fatores associados à não completude do tratamento preventivo de tuberculose no Brasil. Pode passar. Né? Então, esse artigo ele foi publicado, né, em inglês na revista International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Foi publicado em março, por aí, deste ano. Pode passar, professor. Então, é um artigo que ele veio da tese de uma aluna que eu orientei juntamente com a professora Etel Leonor Noé Maciel. Aí está a foto do João Paulo, o do meio é o João Paulo, que é esse me orientando, ele foi o primeiro autor desse artigo, a Etel a última autora e eu o segundo autor, né, já que eu era co-orientador desse trabalho. Então, a tese é intitulada Análise da completude do tratamento preventivo de tuberculose no Brasil. E aí, o que vem a ser o tratamento preventivo? Tá? Eu não sei, eu esqueci de perguntar para vocês qual a área, né? Se vocês são do mestrado, ou doutorado, são enfermeiros, a profissão de vocês, né? Mas antes a gente falava o tratamento, a quimioprofilaxia, né, que é para prevenir a tuberculose. Hoje a gente já utiliza aqui no Brasil, a gente tem utilizado, ou também falava-se tuberculose latente, tratamento da tuberculose latente. Hoje temos mudado esse termo para o tratamento preventivo da tuberculose. Tá? Então, a tese dele, ele estudou não só o banco de dados, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas estudou também, fizemos também um ensaio clínico avaliando o novo regime de tratamento para tuberculose preventiva no Brasil. Tá bom? Pode passar. Então, esse artigo ele teve o objetivo de analisar os fatores associados à não completude do tratamento preventivo da tuberculose no Brasil. Para a realização desse artigo, desse estudo, pode passar. Próximo. Nós realizamos um estudo de corte retrospectiva utilizando os dados secundários, quer dizer, os dados que continham nesse Sistema Brasileiro de Informações, que é ILTB, né, que é o Sistema Brasileiro de Informações da Infecção Latente. Né? Então, apesar de nos artigos, nos manuais do Ministério da Saúde,
nós estamos mudando para o termo tratamento preventivo da tuberculose. Esse sistema ele tem ele se chama ILTB, IL, né, de infecção latente da tuberculose, tá? É um sistema que foi criado em 2018, tá? Por isso a gente escolheu os dados, né, de todos os pacientes que foram notificados nesse sistema entre janeiro de 2018 a dezembro de 2020. Então, foram incluídos todos os indivíduos, independente da faixa etária, eles foram incluídos no estudo, e como critério de exclusão, os indivíduos com tuberculose atual ou pregressa, óbitos e transferidos para outros países foram excluídos. Então, os pacientes que iniciaram o tratamento, mas pararam o tratamento devido à mudança para outro país, óbito, tá? Eles foram excluídos da análise. Só um momento. Então, o desfecho avaliado foi a não conclusão do tratamento preventivo para a tuberculose pelos seguintes motivos: perda de segmento e reação adversa. Por que excluímos a reação adversa? Que a gente queria identificar nesse artigo quais outros fatores estariam associados a essa não completude do tratamento preventivo da tuberculose. Pode passar? Então, a gente, a partir desse banco de dados, então esse banco de dados hoje, todos os pacientes diagnosticados com tuberculose latente, ou melhor, infecção da tuberculose, essas pessoas são notificadas nesse sistema chamado ILTB. Devo ressaltar que esse sistema ILTB, o profissional de saúde não é obrigado à notificação desse paciente no sistema, tá? Então, você pode notificar no sistema ou não é algo obrigatório, ok? Então, conforme eu falei também, esse sistema iniciou-se em 2018 e ele possui várias variáveis, né? Que essas variáveis foram incluídas nesse nosso estudo. Mais para frente, eu vou falar algumas limitações desse banco de dados, né? Inclusive nessa questão de variáveis. Então, aí, informações estatísticas. Então, a princípio, realizamos um teste aqui quadrado de Pearson, e as variáveis com valor de P menor ou igual a 0,20 foram incluídas em um modelo robusto de regressão de Poisson. As variáveis com valor menor que 0,5 na análise bruta foram incluídas uma a uma no modelo final e mantidas no modelo com ajuste de valor de P, né? O valor de P mostrado aí. O teste de Rossmann e Lemerson foi utilizado após cada regressão de Poisson para avaliar o ajuste do modelo. E os resultados eles foram interpretados como risco relativo com intervalo de confiança de 95%. Tá? E, claro, esse estudo, apesar dele ser de dados secundários, né, como a gente teve, nós passamos para aprovação no Comitê de Ética, e aí tem um número de registros de aprovação desse trabalho. Pode passar. Tá? Então, resultados, né? No período do estudo, foram notificados 39.973 pessoas, foram notificadas para iniciar, né, um tratamento preventivo da tuberculose, e aplicando os critérios de exclusão, 416 notificações, né, foram excluídas por 197 eles tinham TB ativa, então foi notificado com TB latente, ou infecção tuberculose, mas logo viram que tratava-se de TB ativa, então essas pessoas foram excluídas, né, até porque pararam o tratamento da tuberculose infecção. 159 foram a óbitos e 500, acho que é isso, que cortou aqui, foram transferidos para outro país. Tá? A população final foi de 39.567, ok?
Bom, então, 8 mil, ou melhor, 21,6% não completaram o tratamento e 78% concluíram o tratamento preventivo da tuberculose, tá? É, então, só um momento, peraí. Então, aí tem falando, né, alguns casos de perda de segmento e outros devido como suspensão do tratamento devido a efeitos adversos foi 7,9%. Lembra que eu falei dos critérios de exclusão? Foi evento adverso, então a gente teve um total de quase 8% de eventos adversos. Pode passar, fazendo favor. Outro slide. Isso. Aí nesse slide, ele vem mostrando quais variáveis foram associadas, mostraram-se uma associação, né? Uma diferença estatística, desculpa, né? Mostrou uma diferença estatística. Então, aplicando o teste, teste de hipótese, né? O teste aqui quadrado mostrou que houve diferença ao comparar os indivíduos que completaram o tratamento, indivíduos que não completaram o tratamento, a gente observou diferença estatística, melhor dizer assim, né? Quanto à questão da idade, a variável sexo, né? Masculino e feminino, a questão da raça, cor, mostrou diferença entre os grupos, a questão de imigrantes, a região do Brasil, né? Lembrando que o Brasil é dividido em 5 regiões, e também indivíduos, né, fazendo a terapia imunossupressora. Então, essas foram as principais variáveis que estavam mostrando diferença entre os grupos que completaram o tratamento e o grupo que não completou o tratamento. Pode passar, faz favor? Próximo. E aí, conforme, aí está mostrando, né, que eu falei para vocês, e aí, de novo, continuação da tabela, a gente tem que desculpa, né, que o HIV também mostrou diferença entre os grupos, contato de pacientes com tuberculose, resultado, né, da radiografia, o resultado do teste tuberculínico, lembrando que o IGRA, aí tem falando, o IGRA passou-se a ser também disponível também, o IGRA em nosso país, não só o teste tuberculínico, e também mostrou-se a diferença das medicações, né, que é rifampicina e isoniazida. Bom, e aí na tabela 2 a gente tem aí a análise multivariada. Então, nessa análise multivariada, a gente percebe que, né, os indivíduos com idade entre 15 a 60 anos, eles tiveram uma chance maior de abandonar o tratamento de 1,27, assim como os indivíduos, né, da raça cor preta, tá? Teve uma chance, os indivíduos de raça cor preta teve uma chance de abandonar ou de não completar o tratamento maior do que as pessoas brancas. E também os indivíduos aqui da região centro-oeste teve uma chance maior de abandonar o tratamento, de não completar o tratamento, desculpa. Os contatos de pacientes com tuberculose teve uma chance de 1,15 vezes mais, e também os pacientes que tomaram a medicação isoniazida. No Brasil, hoje, tem em torno de 4 regimes de tratamento, tá? A maioria dos pacientes fazem o regime de isoniazida por 6 ou 9 meses. Na verdade, a gente fala mais em termos de tomadas de doses, não relacionada aos meses. Opa. E aí, os pacientes também, os pacientes com uso de imunossupressor, tá? Ele pode passar a tabela, desculpa. Pode passar. Na verdade, pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Eu acabei falando, esqueci de falar para vocês passarem. Perdão, gente. Então, isso. Então, essa tabela 2 aí é a tabela da regressão da análise multivariada, né? Então, aqueles. Vai anterior fazendo um favor? Desculpa.
Não, a anterior. Isso. Aí mostra, né, as variáveis que que tiveram um risco relativo maior do que um, né? Que, ou seja, esses indivíduos tinham um risco maior de não completar o tratamento, né? Que aí você tem a variável idade, né? A variável idade, a questão da raça cor, então as pessoas pretas, né? Tiveram um risco maior de não completar o tratamento, as questões geográficas também, os indivíduos que são da região centro-oeste tiveram um risco maior de não completar o tratamento, assim como os contatos de pacientes com tuberculose e os pacientes que fizeram uso da isoniazida. Pode passar. Por outro lado, os indivíduos, né, fazendo uma terapia imunossupressora, eles tiveram um risco menor de abandonar o tratamento, assim como os indivíduos com teste tuberculino positivo, tá? Então a gente observou uma alta conclusão do tratamento preventivo no Brasil, né? Quando você compara, principalmente com outros países com o mesmo perfil da população brasileira, ou seja, países em desenvolvimento, a gente acredita que isso, o fato dos pacientes serem acompanhados por equipe de saúde de um centro de referência para atendimento de pacientes com TB pode ter contribuído para esse alto índice de conclusão. O sistema, né, ITB e LTB, ele auxilia no acompanhamento dos pacientes, então a gente acredita que esse sistema melhorou esse acompanhamento, porque antes a gente não tinha esse acompanhamento antes de 2018. E há uma recomendação também nacional de que as consultas médicas de acompanhamento ocorram com um intervalo máximo de 60 dias. A gente acha que isso tem possibilitado uma melhor adesão do tratamento, conforme observado nos nossos estudos. E é claro, né, pode passar o slide, fazendo um favor. A gente observou que fatores sociodemográficos e clínicos estão associados com a não conclusão do tratamento preventivo de tuberculose, como a questão da idade, a raça, a cor da pele, radiografia e uso de isoniazida. Claro, né, quando a gente fala a questão da raça, a cor da pele, por que, que as pessoas pretas, elas provavelmente, porque elas não completaram mais o tratamento? Então, historicamente, os indivíduos de raça, cor da pele negra, que aqui no Brasil a gente fala negros são as pessoas que são pardos e que são pretos, tá? Então, historicamente, essas pessoas, mas principalmente as pessoas mais escuras, né, da raça cor da pele preta, eles vivem nos lugares com os piores indicadores de qualidade de vida urbana, né? São pessoas que têm pouco acesso também aos serviços de saúde, né? E é claro, muitos desses também não conseguem fazer o tratamento pela questão do trabalho, tá? Então, e principalmente porque uma população maior que não tem um vínculo empregatício forte é de pessoas da raça cor negra, tá? Principalmente de cor pele mais escura, retinto, que a gente fala aqui no Brasil. Todos esses fatores, né, idade, raça, cor da pele, são fatores que a gente fala de determinantes sociais da tuberculose. Isso foi discutido no artigo da professora Tel, que até é uma das autoras desse artigo, que vale a pena quem puder fazer a leitura, e eu posso encaminhar para vocês, que ela discute os determinantes sociais da tuberculose no Brasil. Tá? E a gente acredita, como a gente tem uma característica social muito forte na tuberculose, isso também, principalmente relacionado ao abandono, à não adesão ao tratamento de tuberculose, a gente acredita que esses fatores também interferiram também na não completude do tratamento da tuberculose latente, ou melhor, da infecção da tuberculose. Então, a gente acredita que é importante garantir um suporte social e segurança econômica aos indivíduos em tratamento preventivo da tuberculose, né, que pode garantir essa melhor adesão ao tratamento. E a frequência de eventos adversos e o número de comprimidos a serem ingeridos com isoniazida 6
ou isoniazida 9 meses, podem contribuir da não completude no caso desse estudo, né? A gente verificou isso. E a introdução de regimes de tratamento de curto prazo no serviço de saúde provavelmente vai reduzir essa não completude. Então, hoje tem novos esquemas mais curtos, né, que está sendo implementado, né, como o esquema da rifampicina ou 3HP, que está sendo utilizado aqui no Brasil, e a gente acredita que vai diminuir essa não completude. Pode passar, fazendo um favor. Bom, esse é o primeiro estudo a avaliar a não completude do tratamento da tuberculose, né, preventiva no Brasil, em nível nacional, utilizando esse banco de dados ILTB, tá? E a maior força dessa análise é o grande tamanho da população, quer dizer, você conseguiu, né, ter mais de 30 mil pessoas em tratamento preventivo de tuberculose e de diferentes partes do Brasil. Uma das limitações apesar desse tamanho amostral, conforme eu mencionei, que a notificação dos pacientes em tratamento preventivo de tuberculose, essa notificação ela não é obrigatória, tá? E como todo análise de banco de dados, aí eu até gostaria de ouvir de vocês como é que funciona o tratamento, se alguém souber o tratamento preventivo na tuberculose, na Colômbia, e se existe também já algum sistema de notificação e registro desses casos, mas a gente observa que há erros de digitação, né? Então, mas é claro que, como todo sistema, ele há também o monitoramento dessa qualidade, tá? Uma das limitações do nosso trabalho, mas a gente colocou isso como um ponto importante para passar isso para as autoridades de saúde pública que trabalham com tuberculose no nosso país, é que deveriam ser incluídos outros dados que já são incluídos, já existem na ficha da notificação da tuberculose, mas que não há ainda nessa ficha, nesse banco de dados da tuberculose infecção, como, por exemplo, se o paciente está em situação de rua, que é população de rua que a gente fala, né? Dados de renda, eu não sei como é que seria essas pessoas em situação de rua, como é que vocês falam, ou moradores de rua, né, na Colômbia, seria homeless, eu não sei como é que vocês falam, né? Os dados de renda, uso de tabaco, consumo de álcool, uso de drogas e outras comorbidades que não foram incluídas nas nossas análises porque elas não fazem parte da ficha de notificação ainda, e que a gente coloca isso como a importância dessa inclusão. Obrigado, Carla. Em conclusão, os indivíduos em situação de vulnerabilidade social e financeira, como ser negro, adulto jovem, regime de tratamento por tuberculose, mas não tiveram maior probabilidade de estar associados à não conclusão do tratamento de tuberculose. O investimento em políticas sociais de saúde que minimizem essas vulnerabilidades e a introdução de esquemas de tratamento preventivo da tuberculose mais curtos são essenciais para reduzir a não completude. E aí algumas considerações finais, que a gente colocou essa alta taxa de completude da tuberculose preventiva. Claro, né, que a gente deveria avançar para aumentar mais ainda essa completude, tá? E os fatores que foram associados, eu já falei um slide anteriormente, e a maioria dessas características também são determinantes sociais da tuberculose. Logo, se faz necessário pensar em estratégia para fortalecer o tratamento preventivo da tuberculose. Pode passar? Pode passar. Nossa, eu fui falando e esqueci, né? A gente pediu para vocês passarem o slide, me desculpa. Pode passar? Isso. Mais um. Mais isso. Muito obrigado. Graças. Bueno, muchas gracias al profesor Tiago por su exposición, por el artículo. Bueno, pues tengo algunas preguntas y ahora otras preguntas
de los participantes, del público. Eh, entonces, en las últimas diapositivas estabas explicando pues que faltaban datos mm, sobre aspectos socioeconómicos, la renta de las familias o de los pacientes, por ejemplo, situación de rúa o de calle también, que frente a este problema de las personas en situación de rúa, situación de calle, cómo es la situación en Brasil y frente a la tuberculosis multiresistente, que sabes de otros estudios o de tu línea de investigación. ¿Cómo es Sim. el problema en personas en situación de rúa? Aham. Posso falar? Sí, sí. Também é um problema de saúde aqui não sei, que é um problema, né, essa questão da tuberculose na população de rua, né, que a gente fala aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, através do Programa Tuberculose, como a gente carinhosamente fala, Programa Tuberculose, tem pensado nessa política, principalmente agora no governo Lula, tá? De trabalhar com essa população de rua. Alguns municípios, e são poucos municípios, têm um consultório de atendimento a essas populações, ou seja, a gente fala consultório na rua de enfermeiros, médicos e outros profissionais que atendem essa população, mas esses profissionais também falam o desafio que é a realização tanto diagnóstico, tratamento dessa população para a tuberculose. E é claro, mais ainda o desafio que aí a gente precisa realmente trabalhar para que essas pessoas façam tratamento preventivo da tuberculose, né? Porque é um desafio para que a população em geral imagina para essas pessoas. Por quê? Porque, conforme eu falei, né, o tratamento preventivo nem sempre a pessoa vai querer fazer, pô, eu não tenho tuberculose, para que eu vou ficar tomando essas medicações? Entendeu? Então, imagina para quem está em situação de rua, vulnerabilidade social muito grande, em que, se eu não tenho a tuberculose agora, por que eu vou ficar tomando essas medicações, já que eu tenho outras demandas que são, vamos dizer assim, mais importantes, né? Fome, né? A questão de drogas, né? Que é muito grande nessa população aqui no Brasil, e álcool também, né? Então, a gente veio agora da pandemia, né? E as questões políticas que aconteceram no Brasil nos últimos 4 anos, né? Aumentou muito a população de rua aqui. Acho que a Carla, se bem que a Carla já chegou já na pandemia, né, Carla? Sí, yo llegué en 2021, profesor. 2021. Então, assim, de 2016, 17 para cá, aumentou muito a população de rua em várias cidades brasileiras. Eu não sei se alguém conheceu São Paulo, mas, assim, São Paulo de 2016 para cá deu um salto gigantesco na população de rua. Né? E é um desafio muito grande trabalhar essa população, por quê? Porque não é só a situação de rua, da pessoa estar na rua, é toda uma questão social de violência, né, a questão das drogas, envolve várias questões, né? A gente poderia fazer uma reunião para discutir todo o contexto dessa população. Gracias. Y sobre las variables socioeconómicas, ¿tenían oportunidad de captar información de la educación, nivel de educación del paciente? Então, esse é um problema que nesse banco não tinha essa informação, né? Conforme eu falei, várias variáveis que a gente listou, professor, foram importantes a gente fazer esse trabalho para também fazer um trabalho mais crítico também, entendeu? Porque tudo bem, ok, o banco é interessante, permitiu a gente avaliar a completude, avaliar a taxa, mas é necessário outras variáveis socioeconômicas, como, por exemplo, a escolaridade, a questão da renda, a população de rua, né? Assim, tudo isso é importante realmente para esse estudo a gente não conseguiu, mas outros estudos que a gente está fazendo, a gente está conseguindo olhar outras variáveis que também são importantes. Aliás, voltando à questão da população de rua, é algo que
pelo menos para mim, né, é algo que eu almejo fazer, sim, outras pesquisas especificamente para essa população de rua, né? Eu acho que a gente precisa de algumas iniciativas, ações, né, seja de pesquisa, mas que também que tem um link com o serviço de saúde, né? Não só fazer pesquisa por pesquisa, né? Ou solamente investigação, né? Tem também implicações políticas também. Bien, gracias. Una pregunta metodológica antes de dar la palabra al público. ¿Por qué decidieron hacer regresiones tipo Poisson y no, por ejemplo, una regresión logística? Bien. ¿Por qué los análisis se hicieron con regresión de Poisson y no con regresión logística? Ah, tá. Entendi. Na verdade, a gente fez os dois. Nós fizemos os dois. Mas o melhor modelo foi a regressão de Poisson, entendeu? Mas fizemos sim os Perfecto. dois. Ok, muy bien. A- Bueno, Até também, eu acho que realmente saiu melhor, porque talvez esse tipo de banco de dados acaba que a regressão de Poisson sai melhor. A gente tem observado isso, entendeu? Ele sai mais robusto, né, as análises. Aliás, professor, tem uma pergunta. Qual que é o perfil das pessoas que estão assistindo a gente? Eu esqueci de perguntar, né, antes. São alunos de mestrado, doutorado ou graduação? pues ante todo tenemos estudiantes del maestrado, de la maestría. Ah, Ese tá. es el nivel, las maestrías de salud pública o la maestría de epidemiología. Y bueno, también hay otras pues, personas de otros estudiantes de la universidad, pero pues sí, ante Ah, todo tá. son del nivel de las maestrías. Sí. Ótimo. Por eso hacía una pregunta metodológica para que quedara como claro cómo fue este análisis. Sí, gracias. Aham, sim. Bueno, no sé, otras preguntas del público, de los asistentes, por favor. Na Colômbia, vocês têm um sistema de notificação da tuberculose preventiva? Vocês sabem dizer? Bueno, no sé, alguien, no, tal vez no. Otra pregunta que tenía yo, veo que estar con diagnóstico de HIV, pues no fue importante. ¿Qué diferencias podría haber en la atención de los familiares de pacientes con HIV o si la persona que está en prevención también tiene HIV? ¿Y cómo es esta situación, pues, en Brasil? De los dos, de la comorbilidad VIH-Sida con tuberculosis. ¿Nos puedes explicar eso un poco mejor? Peraí, pode repetir de novo? Desculpa, cortou umas partes aí. Você falou, também já embolei tudo. Pode repetir? Desculpa. Pergunta. Otra vez, que, Isso, ¿cómo, com- cómo es la situación del paciente que tiene las dos comorbilidades en Brasil, tanto VIH-Sida como tuberculosis, y qué tan importantes eran en esta investigación? Ah, tá. Ok. Bom, a gente acredita que, primeiro, só para falar um pouco do resultado importante que eu não falei muito bem na discussão, é que os pacientes com terapia imunossupressora, né, pacientes que estão em tratamento de câncer, outros tratamentos, eles tiveram uma completude, uma chance menor de abandonar o tratamento. E a gente acredita que isso pode estar relacionado ao fato desses pacientes ter uma melhor atenção do serviço de saúde. Por quê? Porque essas pessoas são assistidas no programa de tuberculose, né? Assim como no programa que ele tem comorbidade. Então, por exemplo, se ele está em tratamento para câncer ou outras doenças, por exemplo, reumatoides, né? Doenças, eles têm um tratamento, eles têm uma atenção melhor e a fala da importância e encorajar essa pessoa a fazer o tratamento, entendeu? Então, isso explica algo que eu não falei na apresentação, desculpa, né? Por que dessas pessoas aderirem melhor o tratamento preventivo da tuberculose, tá? A questão do tratamento dos pacientes com HIV também. A gente observa que a questão do tratamento preventivo da tuberculose entre as pessoas com HIV tem aumentado
aumentou no Brasil, tá? Então, visto as novas portarias de atendimento à saúde, né? Então, esses pacientes, eles não vão, pacientes, né, com HIV, não vão até o programa de tuberculose, eles já conseguem fazer o diagnóstico e tratamento no próprio programa de atendimento às pessoas com HIV, tá? Então, e a gente acredita que isso tem ajudado, sim, né, nessa melhor adesão, esse aumento e adesão das pessoas também, embora no estudo não mostrou, né, que o HIV aumentou, mas, de certa forma, melhorou muito nos últimos anos essa adesão e tanto a iniciativa, né, desses pacientes de iniciarem um tratamento, assim como completar o tratamento preventivo da tuberculose. Além disso, muitos desses pacientes com HIV, eles também recebem um suporte social, não só social financeiro, tá, de cesta básica, né, mas também de um apoio social, de um apoio de outros profissionais, de uma atenção maior, né, do que... E é claro, né, você sabe que você vive com HIV e sabe da importância do tratamento de tuberculose, né, para evitar, né, o desfecho de óbito, tá? Então, no Brasil, tanto a tuberculose doença, quanto HIV são de notificação compulsória, ou seja, todas as pessoas, os profissionais de saúde devem notificar os casos de tuberculose e HIV. Só inicia-se o tratamento notificando esses pacientes no sistema. O sistema que a gente chama SINAM, tá? Então, assim, no Brasil, a gente não pode comprar essas medicações na farmácia, né? Então, porque elas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, tá? Tanto para pacientes com HIV quanto os pacientes para tuberculose. Você pode sim ter o seu médico na iniciativa privada, mas você faz o tratamento, pega a medicação no Sistema Único de Saúde e é notificado no sistema, tá? Então, para o tratamento de tuberculose, o tratamento é de 6 meses, tá? Totalmente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Mas, devido às questões socioeconômicas, tanto a tuberculose quanto a HIV, a gente tem uma adesão, ou desculpa, não adesão ao tratamento considerável, né? Ou seja, que merece uma atenção. E a gente acredita que tem a ver com essas questões socioeconômicas, sociais. Acho que respondi, não sei se eu respondi. Obrigado, obrigado. Tenemos una pregunta de Liana Ávila, ¿la puedes leer en los mensajes? Deixa eu olhar. En el chat. Ah, tá. Qual é o manejo em pacientes com TB, tuberculose resistente? Você fala dos pacientes, tá, beleza. Ok. Outra pergunta. Que relação tem encontrado com outros determinantes sociais e grupos de risco? Então, primeiro, a primeira pergunta que ela fala TB resistente, não é isso? Bom, lembrando que, assim, né, para os pacientes com tuberculose resistente, a gente acredita que a orientação, né, e acredita, tá? A gente não fez uma análise para isso, mas acredito que a avaliação dos contatos ela seja maior, entendeu? Já pelo fato de o paciente com tuberculose seja de cepa resistente, assim como provavelmente, talvez a adesão desses contatos seja maior ao tratamento preventivo, tá? Mas os pacientes com tuberculose resistente, eles têm são notificados em outro sistema, tá? Existe que é o CIT-TB, que é o sistema específico para acompanhar esses pacientes com droga resistência, tá? E aí, da mesma forma como o paciente com tuberculose, droga sensível, tá? Os pacientes drogas resistentes, eles fazem
o tratamento no mesmo programa, tá? Claro que há uma organização do serviço para o dia que é atendido o paciente droga sensível e outro dia que é atendido os pacientes drogas resistentes, tá? E aí a gente tem as medicações que são disponibilizadas, todas também pelo Sistema Único de Saúde, tá? Sobre a questão, conforme eu falei, né, qual a relação é encontrada com outros determinantes sociais e grupos de risco da tuberculose? Essa foi a alimentação do nosso trabalho. Quem perguntou? Foi a Eliana, não é isso? Eliana. Essa foi a limitação do nosso trabalho, Eliana. A gente, infelizmente, nós não tínhamos outras variáveis. Nesse trabalho, né, de dados secundários, a gente não tinha outras variáveis sociodemográficas, né? Nem, e, a, olhando ali, né, a gente tinha, no Brasil, a gente fala que infelizmente, por uma questão histórica, né, a questão raça, cor, ele é um marcador social, tá? Claro, não significa que toda pessoa negra no Brasil, toda pessoa preta, ela vive na pobreza. Não é isso, tá? Mas pensando na coletividade, né? Infelizmente, não sei se alguma pessoa que conhece o Brasil, tá? Você nas estruturas mais ricas da sociedade brasileira ou classe média, a gente tem uma porcentagem menor de pessoas pretas, tá? Então, cada vez mais que você cresce no extrato social no Brasil, menor a chance de você encontrar pessoas da minha cor, entendeu? Claro que em algumas áreas você tem mais pessoas pretas e negras, né? Pessoas negras, como por exemplo futebol, samba, né? Que são mais marcados para pessoas tem mais pessoas dessa cor. Mas em outras áreas, infelizmente, isso não tem. Tem melhorado, tá? Tem melhorado. Não sei se pode dizer passos lentos, mas tem melhorado, tá? Mas a gente teve um retrocesso nesses 4 anos que foi muito complicado no Brasil para as questões sociais, mas sim, é uma falha do nosso trabalho, limitação que a gente coloca da importância de incluir outros, como o professor falou, né, outros marcadores sociais. Mas no outro trabalho que a gente fez, que é um ensaio clínico, a gente viu, a gente incluiu outras variáveis e que mostrou realmente a importância, né, dessas variáveis socioeconômicas, tá? Inclusive também as questões, por exemplo, de saúde mental. Hola, Tiago. Ahí hay otra pregunta de Carla en español. El profesor, es para saber si en las pesquisas que vocês têm feito, tem alguma exploração sobre, por exemplo, a prática da religião, o movimento anti-vacina, o que está acontecendo com as coberturas de vacinação em geral no Brasil. Sim. Obrigado, Carla, pela pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que eu vou responder para a tuberculose, mas que a gente tem. Eu falei de uma. A gente está falando aqui sobre tuberculose, tratamento preventivo da tuberculose, né? Mas uma das formas de prevenir, a forma mais grave, principalmente que afeta as crianças, né? Que a, é a BCG, né? Que então, a gente vê a importância da BCG, da vacinação da BCG, para prevenir a forma grave, né, da tuberculose que afeta principalmente essas crianças. Tem diminuído, tá? Acho que desde 2015 tem diminuído a cobertura da BCG no Brasil, mesmo a vacinação sendo ao nascer, tá? Então, a gente observou uma diminuição da cobertura, não só no nosso estado, mas no Brasil de forma geral, tá? A gente teve um problema, na verdade, também até da disponibilização dessa vacina, um certo período, mas foi curto, tá? E aí a gente observou que
Assim, estudos também que fizeram, analisando outras vacinas, Carla, por exemplo, né, vacinas que você precisa, principalmente vacinas que não são de dose única, que você precisa de um retorno, a gente observou que teve sim, que a primeira dose tem uma cobertura, a segunda dose tem uma queda brusca desse retorno, entendeu? E aí, os diversos artigos, seja um que eu participei, seja um que eu participei aqui, fazendo um inquérito de vacinação no nosso estado aqui, na verdade na cidade de Vitória, a gente observou a importância desses fatores, tá? Socioeconômicos, mas fatores como, por exemplo, os indivíduos que possuem iniciativa privada de saúde têm uma as famílias têm uma baixa, tende a ter a rejeitar a vacina, tá? E há outros fatores, como por exemplo religiosos, tá? Esse movimento anti-vacina, infelizmente, ele cresceu muito, né, no Brasil. Ele se empoderou mais no governo passado, tá? Principalmente com a questão da pandemia, né? Também isso aumentou. Então, para quem infelizmente o Brasil sempre foi conhecido mundial, felizmente ele era, né? Felizmente ele é conhecido mundialmente por essa questão da vacinação, mas no governo passado a gente teve uma desestruturação do sistema único de saúde, entendeu? E aí a gente vê o quanto que isso impactou, né, a cobertura da vacinação e o fortalecimento dessas falas anti-vacinas, e que há, sim, fatores religiosos e também sociais. Respondido, Carla? Ah, tá. Sim. Qual é a sua percepção? Acho que é Edwin. Ed, Edwin, não sei se é isso o nome dele. Alberto, melhor falar para mim Edwin, Alberto. Oi? Edwin, é Edwin isso? Alberto. Ah, Edson, Alberto. Tá. Alberto. Ele sabe português, né? Sim. Ele colocou: boa tarde, professor Tiago. Qual é a sua percepção entre os achados do estudo e o sistema de informação em saúde, qualidade vezes eficiência? A gente até menciona um pouco na discussão do trabalho, né, sobre alimentação relacionada a esse estudo, porque esse é um banco de dados, é um sistema novo de notificação, né, de 2018. A gente percebe que nós tínhamos alguns dados que eram incompletos, então a baixa completude dos dados, desculpa, né, uma baixa completude dos dados, tá? Para algumas variáveis, tá? Para algumas variáveis. E isso tem se observado em outros bancos de dados também, tá? Então, principalmente variáveis que não são obrigatórias, porque só explicando rapidinho, desculpa. Principalmente no Sinan, que é o Sinan da tuberculose, você tem variáveis que são obrigatórias e variáveis que são essenciais. As variáveis obrigatórias, elas são assim, não tem escolha, você tem que preencher, tipo idade e sexo, entenderam? Você tem que preencher. Só que outras variáveis que são essenciais, como por exemplo, raça, cor da pele, se eu estou aqui atendendo a Carla, tá? Eu olho para a Carla e questiono, mas eu posso muito bem não questionar a raça, a cor da pele da Carla. Eu simplesmente posso deixar em branco essa variável ou ignorar, entendeu? Então, para essas variáveis, que são assim, a maioria do banco de dados, eles possuem uma alta incompletude desses dados, tá? Obviamente, né, esse sistema, que é o Sinan, ele possui também um sistema de avaliação da qualidade desses bancos de dados. Então, para avaliar essa inconsistência dos dados, por exemplo, eu atendo o paciente do sexo masculino, tá? E aí eu coloco lá que ele é gestante, tá? E não é, tá, gente? Não é, é um paciente é,
Ele não é um transhomem, entendeu? Que poderia acontecer e ficar gestante. Mas ele é do sexo, ele é um homem cis, ok? E aí eu coloco que ele é gestante. Então alguma coisa está errada, entendeu isso? Então essa inconsistência dos dados é feita uma avaliação dessa qualidade dos dados, ok? Então, assim, de forma geral, esses dados, eles são extremamente importantes no sistema de notificação, porque é através desses bancos de dados que a gente consegue fazer esses trabalhos, pensando em pesquisa, e consegue quantificar, né, o número de pessoas que estão com aquele agravo. Obviamente, quando você tem uma doença que é de notificação obrigatória, como o SINAM, tá? Que é o SINAM, né, para tuberculose, para HIV, a gente acredita que muitos casos estão ali no SINAM, tá? E há poucos casos que estão fora do SINAM, que não foram diagnosticados, ok? Agora, para esse estudo que é da tuberculose preventiva, como a notificação não é obrigatória, a gente sabe que várias pessoas podem ter iniciado o tratamento, mas que não estava ali, que não houve a notificação, entendeu? Então, esses bancos de dados eles são importantes para a gente fazer pesquisa, pensar no diagnóstico em saúde. Vários estudos foram feitos no Brasil, avaliando localmente e nacionalmente a qualidade desses bancos de dados e que mostrou isso que eu falei com vocês, seja a alta incompletude para algumas variáveis e algumas inconsistências em alguns dados, tá? Mas ainda assim, eles são dados seguros para a gente fazer análise, né, dos artigos e também fazer o diagnóstico em saúde. É claro que para tuberculose preventiva, conforme eu falei, a gente precisaria incluir outras variáveis e foi isso que a gente solicitou ao Ministério da Saúde. A gente, quem sabe, nos próximos anos teremos a inserção de outras variáveis socioeconômicas, demográficas também. Ok? Muy bien, Carla, ¿ibas a comentar algo? Sí, eu queria fazer outra pergunta. E é sobre as possibilidades de vocês poder, por exemplo, usar, não sei se o banco de dados dá essa possibilidade, mas fiquei curiosa se não foi possível encontrar outros dados das pessoas, por exemplo, no DataSUS ou com o CPF, como é o acesso a outros bancos de dados. Bom, Carla, obrigado pela pergunta. Assim, a sua pergunta é importante porque assim, se a gente, esse dado a gente conseguiu direto do Ministério da Saúde, né? Através da transparência. Aqui no Brasil, todo mundo, todos os bancos que existem de dados, todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso, tá? Seja através do DataSUS, como a Carla mencionou, né, Carla? Tá? Então, vocês, por exemplo, na Colômbia, podem ter acesso ao DataSUS. Então, eu vou olhar aqui. Quantas pessoas com tuberculose no Brasil em 2022, 21? Você vai conseguir achar essa informação, tá bom? Para conseguir esse banco sem o nome dos pacientes, é claro, né, sem o nome dos pacientes, a gente faz a solicitação, tá, ao Ministério da Saúde, é online e é rapidinho a gente faz a solicitação e eles avaliam o porquê que vocês querem ter acesso, obviamente, né? Qual é o objetivo, o que você deseja fazer, tal. E aí, devido à lei de livre acesso às informações e transparência, todo cidadão brasileiro possui esse acesso a esse banco de dados. Algo interessante que você coloca, Carla, que daria um trabalho para a gente, por quê? A gente precisaria solicitar ao Ministério da Saúde, tá, Carla? O banco nomeado, ou seja, com o nome das pessoas. Que aí eu poderia pegar, vamos dizer, a Carla que está no banco de ILTB, da tuberculose preventiva, eu vou olhar, por exemplo, se ela está no banco que é voltado para as pessoas que recebem Bolsa Família, tá? O outros bancos que mostram a renda da Carla, entendeu? Então, existe sim a possibilidade de a gente linkar outros bancos, porém, Carla,
o acesso é mais difícil, entendeu? Porque você precisa, para fazer isso que você está me falando, a gente precisaria ter o nome das pessoas. E, principalmente devido à lei, né, de acesso, né, de informação, é muito complicado você ter um banco com o nome das pessoas. Que imagina, eu posso, uma falha da segurança, esse banco pode ser perdido e cair na mão de outras pessoas, né? E aí eu vou estar vendo lá que a paciente Joana, tá? Joana, Emanuela, tal, vive com HIV. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer pesquisas que a gente vai precisar de bancos nomeados. Então não sei, é algo interessante, mas que a gente precisa convencer muito bem ao Comitê de Ética e ao Ministério da Saúde para a gente ter acesso a esse banco com o nome das pessoas. Não sei se eu respondi, Carla. A sua ideia, assim, é extremamente interessante, entendeu, Carla? Eu acho que Professor, sim, muito obrigada. seria muito interessante, entendeu? Fazer isso, tá? Para tuberculose, Carla, tuberculose doença, tá? Já foi feito tanto pelo nosso laboratório, que é o laboratório de epidemiologia, mas por outros pesquisadores também, já foi linkado o banco de dados com o banco dos pacientes que recebem, por exemplo, Bolsa Família, auxílios do governo, entendeu? E aí verificou-se que os pacientes com piores desfechos são realmente aqueles que precisam de auxílio do governo, ou seja, aqueles pacientes extremamente pobres, vamos dizer assim, tá? Então, foi verificado, né, mas ao mesmo tempo foi importante verificar que esses pacientes pobres, mas com acesso, por exemplo, a Bolsa Família, tiveram uma taxa de cura do tratamento melhor, tá? Foi a partir desse cruzamento, tá, de bancos de dados da tuberculose com outros bancos do Brasil, tá, do governo brasileiro. Ok? Bien. Bueno, Obri, ¿hay otra pregunta en el chat o otra pregunta que quiera hacer otra persona? Bueno, ya hemos estado aquí una hora, entonces muchas gracias de nuevo al profesor Tiago Doprado, pues por hacernos la exposición de su artículo. En este caso, fue en portugués, entonces esta es una actividad que hacemos pues en idioma extranjero, pues por ahora hemos trabajado en inglés o en portugués y pues en esta oportunidad, pues gracias al profesor Tiago por permitir preguntas en español y entonces pues esto permitió una excelente dinámica que tuvimos el día de hoy. Y de nuevo, pues también gracias a nuestra egresada Carla Paz, que sirvió de contacto y ella ha estado muy activa promoviendo la colaboración entre la Universidad del Valle y la Universidad Federal do Espírito Santo de Brasil. Entonces, muchas gracias también, Carla, por tus actividades de contacto y entonces muchas gracias por esta actividad de esta tarde. De nada, profesor Tiago, gracias por aceptar la invitación, convite. Y profesor Andrés también por la apertura para recibirnos. Y un abrazo a todos mis colegas, muchos éxitos en sus estudios. Bueno, muchas Muito gracias. obrigado, Carla. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos aí. Espero conhecer a universidade de vocês o ano que vem, né, Carlos? Acho que agora, né, vou conseguir ir à Colômbia ano que vem. Já pedi a liberação à minha instituição para ir. Devo ficar um mês estudando espanhol. Ainda não decidi a cidade ainda. Provavelmente vai ser na capital ou em Cartagena, tá? Que é bom, dizem que é muito bonito Cartagena, né? Então pretendo ficar lá estudando. E depois eu acho que eu consigo ir à universidade de vocês, até porque vai ser muito interessante poder fazer parceria com vocês que estudam, faz pesquisas com tuberculose, e a Colômbia
é um destino que assim sempre tive muita vontade de conhecer, tá bom? Muy bien, muy bien. Entonces, bienvenido a Cali en el futuro y para que conozca a la Universidad del Valle y nos veremos en persona. Y gracias a todos los asistentes que estuvieron hoy. Tuvimos muchos asistentes, entonces muchas gracias a la comunidad académica por estar en este espacio. Buena tarde. Tchau. Chao. Buena noche para Tchau. Brasil. Chao. Buenas noches.